Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, de uma quinta-feira que é marcada por muitas informações. Marcada, por exemplo, pelo jogo que já vai acontecer às 21h30 dentro do Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Um jogo que poderá ou elevar a moral de Álvaro Pacheco, sob uma boa partida contra uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro, ou um jogo que pode até, dependendo do placar, causar a demissão do técnico português. Meu amigo, é clima quente em São Paulo. Você que está assistindo esse vídeo aí depois da partida vai saber melhor do que eu o que rolou. Mas também uma quinta-feira marcada por movimentações no mercado da bola. O Vasco da Gama hoje negocia com algumas frentes para essa próxima janela de transferências. Alexis Arce, Von Bergara, um atacante paraguaio e esloveno, Alex Teixeira, Souza, tem muitos nomes na mesa e o Vasco começa a realizar as primeiras consultas. Tudo isso você verá aqui agora, neste Boa Noite Gigante, que chega agitado, movimentado, com muitas informações que, é claro, você como torcedor vascaíno não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, você aí do outro lado, que ainda não é um inscrito do canal, venha agora mesmo aqui embaixo para tudo que você está fazendo, dê pausa nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Nós queremos muito chegar à marca dos 132 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas para conseguirmos chegar a esse objetivo. Então conto com você, se inscreva no canal, além disso curta também o vídeo que é de suma importância para a divulgação do nosso conteúdo. E também ative o sininho de notificação e deixe aí nos comentários a sua expectativa para esse jogo de hoje à noite e também para o mercado do Vasco, que estará abrindo no dia 10 de julho. Show, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui, porém, primeiramente, este Boa Noite Gigante com vocês, falando sobre mercado, né? Já, claro, teremos aí esse jogo tão importante, tão decisivo contra a equipe do Palmeiras, mas foi uma tarde muito movimentada quanto à rescisão contratual e também quanto à possibilidade de chegadas. Com relação à rescisão de contrato, tivemos hoje, nessa tarde, confirmado mais do que nunca a saída do zagueiro e ex-capitão chileno Gary Medel. Volante de origem e atleta importante na última temporada para o Vasco da Gama, realmente rescindiu o seu contrato com o Vasco. Ele já foi anunciado praticamente pelo Boca Juniors. Nessa tarde de hoje realizou os exames médicos e o Boca já compartilhou o Medel com a camisa do Boca nas suas redes sociais. Então assim, ele já está fechado com o clube e hoje o Vasco também anunciou o acordo para a rescisão contratual. Através das redes o Vasco diz assim, o Vasco chegou a um acordo com o zagueiro Gary Medel para a rescisão do contrato em acordo com o atleta. O chileno chegou ao clube em julho de 2023 e atuou em 34 partidas. Nosso agradecimento ao Medel Pitbull pelos serviços prestados e por honrar a camisa do Gigante da Colina. Desejamos sucesso na nossa carreira. Uma rescisão contratual que, ao meu ver, é muito errada, é muito equivocada. É difícil pensar que um atleta deixa o Vasco da Gama, sendo banco de Maicon, de Léo, de João Vitor, para vestir a camisa do Boca Juniors, uma das maiores instituições do futebol sul-americano, que vai disputar nessa temporada as fases finais da Sul-Americana, que vai disputar nessa temporada o título argentino e no ano que vem estará de volta à Libertadores. O Vasco da Gama perde um zagueiro desse nível para fechar com um clube, né, que vai disputar grandes coisas. Muita gente está falando que o Medel rescindiu o contrato, ou seja, caiu de rendimento, tá mal por ter rescindido com o Vasco. Mas sinceramente, o Medel trocou um Vasco, que hoje disputa a Copa do Brasil e luta para não cair no Brasileiro, para vestir a camisa de um clube que é um dos maiores do futebol sul-americano, e não que o Vasco não seja, o Vasco é também, mas fala a nível de competitividade. Medel no Boca vai competir muito mais contra os grandes do que se tivesse ainda no Cruz Maltino. Mas enfim, né, as decisões internas do nosso Vasco da Gama. É triste, é duro, é complicado, mas é o Vasco sendo Vasco. Mas se tem rescisão, tem, é claro, também a possibilidade de chegada. O Vasco hoje que busca, né, se preparar para essa próxima janela de transferências. Nome como, por exemplo, do zagueiro Raul Gustavo, de 28 anos de idade, que hoje pertence ao Corinthians, né?
tem os seus direitos econômicos ligados com o Clube Paulista até o final do ano que vem. Foi um nome procurado pelo Vasco da Gama. O staff, né, do jogador confirmou essa procura. Eu falei 28, porém 25 anos. Então, assim, o Vasco já busca no mercado um jogador aí para ser o substituto de Gary Medel no sistema defensivo do Vasco da Gama. Mas o Vasco também busca jogadores para o seu setor ofensivo. E nestas últimas horas, 2 nomes surgiram. E me surpreendeu, porque foram 2 nomes para a posição de 9. 2 centroavantes, sendo que dentro do grupo o Vasco já tem 2 centroavantes, que é o Verratti e o Cleiton. A minha pergunta é, por que o Vasco procura 2 centroavantes no mercado, está à procura de um jogador com essa característica, um camisa 9, se já tem 2 dentro do grupo? Será que algum desses 2 vai sair? É um questionamento que, sinceramente, eu venho me fazendo, porque as últimas informações, uma é dada pelo jornal Olé, um jornal muito conceituado no mercado do futebol sul-americano. E outra informação dada agora há pouco pelo canal Na Torcida Vascaínos é que Alexis Arce, de 28 anos, que pertence ao LDU de Quito, e, no caso, Andrés von Bergar, que é um nome que já passa aí no radar da diretoria do Vasco há algum tempinho, foram procurados. Primeiramente, sobre Alexis Arce, esse jogador de 28 anos de idade, paraguai, que começou a sua carreira no Cerro Porteño, passou por Rio Nu, Sportivo Ameliano, ficou uma temporada no futebol argentino vestindo a camisa do Independiente Rivadavia e nesse momento tem feito uma grande temporada com a camisa do LDU, com 17 gols, 2 assistências em 22 partidas, foi sondado pelo Vasco da Gama. O atleta foi sondado, o empresário do jogador recebeu uma leve sondagem do Vasco da Gama por esse nome. E além dele, de Alexis Arce, que é de fato um bom jogador, tem bons números, o Andrés von Bergar, que é um nome que já surge aí, ó, no radar do Vasco da Gama há algum tempinho. Um atleta que hoje pertence ao Al Ittihad Kalba, do Emirados Árabes. Tem aí nessa temporada em 31 partidas, 10 gols marcados e 3 assistências. Já vestiu camisa de grandes clubes como Los Andes, Ufa, Olímpia Ljubljana, do futebol esloveno, do futebol russo, Atlético São Luís do México, São Lourenço da Argentina, está no radar do Vasco. Uma informação dada pelo jornal Olé. Além do Vasco, inclusive, o Cruzeiro aqui do futebol brasileiro também chegou a sondar a situação do atleta. Então, assim, o Vasco hoje procura nomes para o seu setor ofensivo. Fica nítido através da postura da diretoria do Vasco da Gama e através também do que o mercado hoje vem passando, que o Vasco sondou nomes para a posição de camisa 9 e volta a realmente fazer esse questionamento, porque o Vasco da Gama procura camisas 9 se o Vasco já tem Verratti e Cleiton. Será que algum desses 2 nomes vai sair no meio da janela? É um questionamento que até me preocupa, pois se já tá ruim com o Verratti, sendo o nosso camisa 9, fazendo grandes gols, quem dirá sem ele? Espero que nada de ruim aconteça, espero que nenhum dos atletas saia e espero que o Vasco da Gama realmente procure atletas para contratar nessa janela de transferência, mas não jogadores nessa função, não camisas 9, pois eu acho que o Vasco já tem atletas o suficiente, né, nessa posição dentro do grupo. E além, né, de sondar esses nomes, o Vasco também nessas últimas horas sondou a situação do Alex Teixeira, está de fato confirmado. Alex Teixeira foi um nome procurado pela diretoria do Vasco da Gama, mas um nome que de início não aceitou o projeto que o Vasco da Gama ofereceu, tanto ele quanto o Souza, pela questão salarial. Alex Teixeira achou que o valor colocado à mesa pelo Vasco da Gama foi abaixo do que ele realmente merece, um valor salarial que não o agradou. O Alex Teixeira, por incrível que pareça, teve bons números no ano passado com a camisa do Vasco. 35 jogos, foram 4 gols marcados e 6 assistências. Ele foi o terceiro atleta do elenco cruzmaltino com relação à participação em gols. Foi o terceiro melhor jogador, foi o terceiro atleta que mais participou em gols do elenco, ficando atrás apenas do Verratti e do Gabriel Peck, que foram os 2 grandes destaques. E é importante lembrar, a gente está falando de um atleta que teve essa quantidade de participações em gols, vestindo a camisa do Vasco da Gama durante pouco tempo, né? O Alex Teixeira não ganhou, não teve muita oportunidade sob o comando de Ramon Dias. A gente dá uma olhada aqui nas partidas do Alex Teixeira, ele marcou um gol contra o Internacional na derrota em São Januário pelo placar de 2-1, onde ele entra faltando 19 minutos para acabar o jogo e consegue marcar um gol. Além disso, também ele consegue dar uma assistência no jogo também contra o Internacional, só que também aliás, um jogo contra o Inter no Beira-Rio e teve outro jogo aqui, né, em São Januário, onde ele dá uma assistência e entra em 11 minutos apenas no jogo. Ele também consegue dar uma outra assistência no Vasco e Fluminense em maio, onde o Vasco empata
No Maracanã, naquele gol do Pedro Raul, assistência dele. Vasco e Palmeiras, 2-2, no Maracanã lotado. Alex Teixeira também participa do jogo com uma assistência. Então, assim, ele chega e consegue ter bons números. A gente vê um gol dele contra o Flamengo, na vitória do Vasco da Gama pelo placar de 3-2 no ano passado. Então, o Alex Teixeira tem bons números. O Alex Teixeira ele consegue desempenhar. O Alex Teixeira, assim, conseguiu realmente ter bons jogos com a camisa do Vasco, mesmo sem muito espaço. E talvez com espaço ele renda mais. E o Vasco procurou. Foi um assunto muito falado, né, nessas últimas horas aí por parte do torcedor vascaíno, muitas críticas. E a informação que a gente tem é que, de fato, o Alex Teixeira tem até um desejo de retorno, mas ele quer ser valorizado. O elenco internamente gosta muito do Alex Teixeira, era um nome muito querido internamente por todo o grupo do Vasco da Gama. Eu, sinceramente, não tenho dúvida que se volta hoje para o Vasco é melhor do que os atletas hoje que tem na posição do Alex. Com todo respeito, Rossi, Ryan, próprio Adson, eu acho que o Alex Teixeira bem fisicamente consegue render mais e ainda mais jogando no seu clube do coração ao lado do Felipe Coutinho. Uma das exigências do Coutinho, né, assim colocados à mesa, foi a possibilidade de um retorno do Alex Teixeira. E o Vasco foi atrás e vai continuar indo atrás. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, né? O que você acha sobre isso? Você acha bom, viável a contratação do Alex, o retorno dele ao Vasco da Gama? Coloca aí a sua opinião nos comentários. O certo é, o nome foi procurado. E agora, para fechar esse Boa Noite Gigante, vamos falar um pouquinho sobre esse Vasco da Gama e Palmeiras, que vai acontecer já já, às 9h30 da noite. Um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo grande, tá? E hoje o Vasco da Gama anunciou que vai entrar para essa partida como patrocinador pontual. E a primeira grande polêmica que a gente começa aqui nesse vídeo foi um acordo realizado pela Wolf Sport e Marketing em parceria aí com o nosso Cruz Maltino. A marca estampada será a Jolie Material de Construção. Ela vai estar estampada no fundo nas costas da camisa, né, na parte traseira da camisa. A Jolie é uma empresa brasileira, só para trazer a vocês, voltada para o segmento de construção, decoração e reforma. Os valores dessa parceria não foram divulgados. E muita gente criticou. Tem muita gente criticando, porque fala que isso é o cheiro do associativo, né? O Vasco assim, fechando patrocinadores pontuais porque não tem dinheiro. E aí, só para quebrar esse argumento, o Vasco como SAF, quando ainda tinha 777 Partners no comando, também fechou parceiros pontuais, tá? Contra o Flamengo, o Vasco da Gama entrou com a marca Buzer na camisa. Não sei se vocês lembram, na mesma parte traseira. Contra o Madureira, o Vasco da Gama entrou com a AACD na camisa. Tudo bem que foi uma parceria que não envolveu nada financeiramente, mas o Vasco entrou com a AACD na camisa. Então, assim, antes que você critique e comece a entrar nesse papo e caia nessa ladainha de que, olha, agora o Pedrinho tá no comando, é o associativo de volta, o Vasco volta às velhas práticas. Não, nada a ver. Patrocinador pontual é algo normal no futebol brasileiro e algo que já aconteceu quando o Vasco da Gama também era SAF. Então, sem esse mimimi, sem esse joguinho aí de politicagem dentro do Vasco da Gama, de que voltemos para o associativo, voltamos aos tempos ruins, voltamos a chorar migalhas, não é bem assim. O Vasco da Gama já havia feito patrocinadores pontuais, parcerias pontuais. E entra hoje, né, contra o Palmeiras com a Jolie estampada nas suas costas. E é um jogo importante, é um jogo decisivo, é um jogo que a gente falou com vocês, né? Assim, uma partida que ou eleva a moral do atual técnico Álvaro Pacheco ou quebra de vez o treinador, e eu acho que dependendo do placar que o Vasco perder hoje no Allianz Parque, Álvaro Pacheco será demitido. Eu tenho isso em mente. São 20 dias cheios de trabalho, torcedor, é muito tempo que Álvaro Pacheco já teve para organizar esse time no espaço de tempo, até enfrentar o Flamengo e agora para enfrentar o Palmeiras. Se colocar na mesa, são quase 20 dias de treino, é muito tempo. Se ele não ajeitou o time em nada em 20 dias, não vai ajeitar nunca mais. E o Vasco pega um bom adversário, um adversário que foi líder absoluto, né, da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, e um adversário que hoje no Campeonato Brasileiro é o 8º colocado, com 11 pontos conquistados em 7 partidas. Tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no Brasileirão. Enquanto o Vasco é o 14º colocado, com os seus, no caso, 6 pontinhos conquistados, né? Então está 5 pontinhos atrás até do Palmeiras, é pouco ponto de diferença. Uma vitória coloca o Vasco lá em cima, o Vasco vai a 9 pontos, só vai para a
nem sobe muito, né? Vai para a 13ª colocação, mas o mais importante é tomar distância dessa parte de baixo da tabela, que tem ali dois segmentos muito claros. Até o Juventude, que é o 12º, que tem 10 pontos. Tá todo mundo muito embolado, o Juventude vencendo, ele pode chegar até a 6ª colocação. E temos ali uma parte de baixo, que vem exatamente abaixo do Juventude, que é do Grêmio até o Vitória. O Grêmio tem 6, que é o 13º, e o Vitória tem 3, que é o lanterna do Brasileirão. Então, realmente, tudo muito embolado, tudo muito junto. E é um jogo importante para que o Vasco saia desse pelotão da parte de baixo e consiga se aproximar desse pelotão da parte de cima. Contra um adversário que tem um elenco muito qualificado. Rafael Veiga, um craque, uma revelação que é o Estevão, Lázaro, Zé Rafael, Piquerez, Murilo, Everton, Marcos Rocha. E Vasco da Gama vai com seu elenco limitado, sem muita confiança por parte da torcida, sob o comando de Álvaro Pacheco, com desfalques ainda. Dimitri Payet não vai a campo hoje, é desfalque confirmado, não viajou para São Paulo. E o Vasco hoje deve enfrentar o Palmeiras no mesmo 3-5-2 que enfrentou o Flamengo, porém sem a presença do João Vitor, que era o titular naquele jogo, naquele momento acabou sendo expulso, e sem Medel, que seria a alternativa. E com Robert Rojas. Trio defensivo do Vasco deve ser composto por Rojas, Maicon e Léo. O Vasco deve ir com um quinteto no meio campo, composto por Esforça, Piton, Puma, Hugo Moura e Galdamés. E uma dupla ofensiva, formada por Verratti e Adson. Eu olhando para esse time, eu já vejo 90 minutos de sufoco absoluto. 90 minutos de sofrimento, onde o Vasco vai sofrer. O Vasco vai ser pressionado pela equipe do Palmeiras durante todos os 90 minutos. Não há escape ofensivo. O Adson é o único escape ofensivo dessa equipe. E eu não sei se vai ter alguma coisa através das jogadas criadas pelo ponta vascaíno. Mas enfim, é desse jeito. É dessa forma. É torcer para que dê tudo certo e acreditar no impossível. Torcer para o milagre do Allianz Parque nessa noite de hoje. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Amanhã a gente vai estar aqui às 7 horas da manhã com o nosso Acorda Vascão, falando sobre esse jogo que vai acontecer hoje, falando sobre a coletiva do técnico Álvaro Pacheco e trazendo todas as últimas novidades. Hoje não teremos especificamente um pós-jogo, teremos um Acorda Vascão, falando sobre tudo que rolou na partida. Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.